Literatura é uma paixão na minha vida. Sempre amei, sempre gostei muito. Eu leio bastante, hoje em dia menos do que eu gostaria, porque o trabalho não deixa muito, mas eu sempre gostei de ler e de escrever, né, de fazer minhas músicas, meus poemas. Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres e hoje eu vou trazer para vocês a Biblioteca da Sandy, uma lista de livros que a Sandy já leu. A Sandy leu muita coisa, né? Ela fez faculdade de letras na PUC em Campinas e ao longo da época da faculdade ela acabou falando em algumas entrevistas sobre livros, mas não só nessa época, antes também ela já falava. Então o que eu vou citar aqui é um compilado de citações da Sandy ao longo dos anos, mas muito ali da época de Sandy Júnior até a época do fim da faculdade, que foi quando ela citou mais obras de literatura, tá? Mas antes de eu falar aqui os nomes dos livros e contar um pouquinho deles pra vocês, curte aqui o vídeo, né? Porque você vai esquecer depois e se você curtir o vídeo, você vai estar me ajudando, esse vídeo vai chegar a outros fãs da Sandy, que é o público, né? Quem mais vai se interessar pelo que a Sandy já leu? Só os fãs da Sandy mesmo. Então, me ajuda a chegar a outros fãs que nem você. Curte ali que o YouTube faz o resto do trabalho dele. E se você gosta de conteúdo sobre Sandy, Sandy Júnior ou Júnior, você está no lugar certo. Você deve se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo sobre a Sandy ou Júnior ou Sandy Júnior, tá bom? E se você quiser contribuir para o crescimento do canal, tem um botão ali, seja membro, e você vai adquirir benefícios exclusivos que quem é membro tá gostando. Então, participe. O primeiro livro da Biblioteca da Sandy é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. A Sandy contou em uma entrevista do ano 2000, séculos atrás. Ela contou em uma entrevista para a revista que ela foi ler esse livro depois que o professor da escola leu uma fábula de Oscar Wilde na sala de aula. Ela ficou interessada e foi atrás de mais. E aí ela leu esse livro. Oscar Wilde é um famoso escritor irlandês que foi preso por manter relacionamentos homossexuais no século XIX. Sua produção literária foi afetada por esse episódio. Poderíamos ter muito mais obras de Oscar Wilde, mas ele morreu 2 anos depois que saiu da prisão. O Retrato de Dorian Gray é seu único romance e é considerado uma obra-prima, um clássico da literatura. O livro é estudado até hoje por diversas áreas. Ele conta a história de Dorian Gray, um jovem lindo e narcisista que se entrega aos prazeres morais e imorais por influência de Lord Henry. A trama acompanha essa vida dupla, o que chocou a moralidade da época. O curioso é que essa obra foi usada contra o próprio autor quando ele foi julgado ali sobre as questões homossexuais, que isso era criminoso, né? Então, quando ele estava em julgamento, o livro foi usado contra ele como uma prova, um indício de suas tendências homossexuais. Olha que loucura, né? Eu tô há anos para ler esse livro. Vamos ver se eu tomo vergonha na cara agora e leio, né? Porque tô fazendo um vídeo já sobre e ainda não li. Tenho que ler. Você já leu esse livro? Comenta aqui pra mim se você já leu O Retrato de Dorian Gray. Vamos pro segundo? Na mesma entrevista do ano 2000, a Sandy citou outro livro do mesmo escritor, História de Fadas. História de Fadas é uma compilação de contos que o Oscar Wilde escreveu para os seus filhos. Porque sim, ele teve filhos, 2 filhos, ele foi casado por 15 anos com uma mulher. Esse livro reforça o caráter de crítico social do autor e traz personagens que tomam consciência do mundo imperfeito que vivemos. É curioso pensar que a Sandy leu essas coisas todas bem novinha ainda, né? Da adolescente ela estava lendo Oscar Wilde. Tipo, na minha escola não dava Oscar Wilde, não lembro. Mas enfim, eu quero ler e para ajudar quem também quiser ler, eu vou botar aqui na descrição todos os links dos livros citados aqui nesse vídeo, tá? Eu espero de verdade que você termine esse vídeo interessado ou interessada ou interessade por pelo menos um livro. Vamos tentar aqui incentivar a galera a ler. Então eu espero que no final do vídeo você tenha pelo menos um livro preferido aí que mais tenha te despertado seu interesse e você vá ler. Aí você me conta aqui depois nos comentários se você gostou ou me manda lá uma mensagem no Instagram, @falaleonardo. Vou querer saber se você leu ou não leu, tá bom? Mas não se esquece, os links estão aqui na descrição de todos os livros. O terceiro livro da Biblioteca da Sandy é Entrevista com um Vampiro. Também a Sandy leu lá nessa época dos anos 2000. É o livro da Anne Rice. É o livro, né, aí que era o livro de vampiros, né, antes de Crepúsculo, né? Nesse livro, os vampiros realmente mordem e bebem sangue.
O protagonista Lestat organiza orgias e assassinatos em massa e apaixona a todos como um cantor de rock. Mas a entrevista do título é com Louis de Pont du Lac, que foi vampirizado pelo Lestat. Na entrevista, ele conta segredos do mundo dos vampiros. Anne Rice publicou esse livro nos anos 70 e ele foi adaptado para o cinema nos anos 90. O elenco conta com Tom Cruise, Brad Pitt e Antônio Bandeiras, o que obviamente deixou meninos e meninas sonhando com uma mordida no pescoço. A Sandy leu aí quando ela era adolescente. Será que ela também ficou querendo essa mordida no pescoço aí? Será que a Sandy quis uma mordida do Brad? Uma mordida do Tom Cruise? Do Antônio Bandeiras? Porque na época de Crepúsculo, né, todo mundo queria essa mordida aí do Robert Pattinson, né? Então, acho que a Sandy sonhou aí com essa mordida do Brad, hein? O quarto livro dessa biblioteca da Sandy que a gente está construindo aqui juntos é Crime de Padre Amaro, do autor português Eça de Queiroz. A Sandy apareceu uma vez no aeroporto carregando esse livro na época da faculdade e fãs fotografaram. Meu amigo Everton me mandou uma foto. Então a gente descobriu que a Sandy leu também Crime de Padre Amaro na época da faculdade. Provavelmente fazia parte dos estudos lá de letras, né? Eça de Queiroz é considerado um dos autores mais importantes da língua portuguesa e algumas de suas obras aclamadas são Os Maias e O Primo Basílio. Crime do Padre Amaro foi o segundo livro que ele publicou quando já estava com seus 30 anos. O livro foi escorraçado pela Igreja Católica porque traz uma temática que é polêmica até hoje. A questão da castidade dos padres, né, o celibatário. O Amaro do título é um padre que entrou para a vida religiosa contra sua vontade e sem nenhuma vocação. Ao chegar na cidade de Leiria, em Portugal, ele seduz a jovem Amélia e peca contra a castidade. Padres não podem ter relações sexuais nem relacionamentos amorosos, mas ele tem sim. Os dois se encontram às escondidas e o final dá ruim. Não vou dizer porque seria spoiler, mas a história denuncia muito da hipocrisia das instituições religiosas. É polêmica, Brasil! Eu tô com vontade de ler todos esses livros que eu não li ainda, gente. E esse, O Crime de Padre Amaro, já foi adaptado para o cinema também. Então quem aí não é muito de ler, mas aceita ver um filme, pode ver o filme para saber a história. O quinto livro dessa biblioteca é Sonetos, da Flor Bela Espanca. A Sandy aparece carregando e lendo esse livro nas fotos do encarte do álbum Identidade, da época de Sandy Júnior ainda. A Flor Bela também é uma autora portuguesa, mais conhecida por seu lado de poetisa. Ela viveu apenas 36 anos e parece ter sido uma pessoa triste. Ela foi casada com 3 homens diferentes no início do século XX, o que com certeza deve ter dado o que falar. E ela tentou contra a própria vida 2 vezes, até que conseguiu na terceira. Esse livro, Sonetos, não é uma compilação dela em vida, foi uma reunião póstuma. E teve várias edições no Brasil, mas como eu disse, a que a Sandy leu é essa da Martine Claret, que aparece no álbum Identidade. Essa compilação reúne 4 livros da poetisa: Livro de Mágoas, Livro de Soror Saudade, Charneca em Flor e Reliquiae. Triste, pelos títulos, já sabemos que é pura tristeza. Mais existencialista, um pouco mais melancólico, existencialista. Essa linha que eu curto mais. Vamos dar uma animada aqui, né, gente? Esse negócio da Flor Bela deu aí uma melancolia aqui no vídeo. Vamos dar um up. Vou falar agora de autores brasileiros, que eu sei que a Sandy já leu. Mas antes, vou confessar pra vocês que esse vídeo aqui deu bastante trabalho, né? Que eu tive que pesquisar os autores, os livros, que não necessariamente eu li, né? Os brasileiros eu até que li bastante, mas os que eu falei até agora eu não li nenhum desses, então tá dando trabalho esse vídeo. Não que os outros vídeos não deem, todos dão trabalho, mas esse especificamente tá dando muito trabalho. Se você não curtiu ainda, curta, tá bom? E se você quiser contribuir com a manutenção e o crescimento desse canal, que eu tô cheio de ideias para colocar em prática assim que a vida permitir, se é que você me entende, clica ali no botão Seja Membro. Você vai ter vários níveis de assinatura para poder contribuir aqui com esse canal, que eu sei que você vem toda semana. Então, vamos agora para os autores brasileiros. Agora eu acho que vai ficar mais legal para mim, que agora eu conheço mais. O 6º livro da Biblioteca da Sandy é Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século.
século, no caso, era o 20. Era o 20. Era o 20. A gente está no 21. Era do século 20. Eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro perfeitamente que a Sandy citou esse livro em uma entrevista para uma revista. Sabe aqueles perfis que você diz ali o que você está lendo, o que você gosta de ver filme, enfim, essas coisas? A Sandy falou que esse estava sendo o seu livro de cabeceira na época, né? São vários autores brasileiros, né? Vários contos. É um livro, assim, bem tijolão, bem pesado, né? Ele é uma antologia que foi feita pelo professor Ítalo Morricone e traz textos dos maiores autores, tipo Machado de Assis, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Lima Barreto, Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, um monte de gente. O próximo livro é Menino do Engenho, do José Alins do Rego, e a Sandy contou que leu esse livro com 12 anos de idade e chorou emocionada. Olha só. O livro conta a história de Carlinhos, menino que se muda para o engenho do avô depois que vê o pai matar a própria mãe. O livro acompanha a infância e adolescente desse menino nesse contexto de forte herança escravocrata lá no engenho. Outro livro que a Sandy já leu é Macunaíma, de Mário de Andrade, ali um dos ícones do modernismo brasileiro. É o autor do Manifesto Antropófago. Lembra disso, das aulas do colégio? Quando li Macunaíma, por exemplo, que eu achei que eu nunca fosse gostar, quando eu era adolescente, assim, eu não gostava, achava que era um porre, Macunaíma. Quando eu li na faculdade, me apaixonei. Mário de Andrade, maravilhoso, incrível. Eu gosto de tudo. Eu confesso que Macunaíma foi o único livro da época do colégio que eu não li, porque eu achei muito chato. Eu tentei ler, mas eu achei chatíssimo. E aí eu tive que ler o resumo pra prova. Fui super mal na prova, errei tudo. Mas eu tô aqui confessando, anos depois, não li mesmo. Foi só no resumo que eu vi na internet, porque eu achei muito chato Macunaíma. E quando eu tava pesquisando aqui pra fazer esse vídeo, eu vi muitos relatos de que realmente é um livro mais difícil. Sabe aquela coisa de, eu não li o livro, mas vi o filme? Que é, né? Eu vi a peça. Eu vi o musical Macunaíma, da companhia Barca dos Corações Partidos. Eu vi aqui no Rio de Janeiro, e aí eu conheço a história muito mais pelo espetáculo do que por aquele resumo que eu li lá na época do colégio. O livro Macunaíma inovou e chamou a atenção na época pela referência à linguagem oral. Macunaíma é tido como um anti-herói cheio de contradições. Ele é mentiroso, preguiçoso e boca suja. Ele nasce em uma tribo amazônica, mas tem que viajar para São Paulo atrás de uma pedra de alto valor afetivo que ele perdeu. Eu falei de filme e também tem o filme de Macunaíma com o grande Otelo, né? O ícone do cinema brasileiro. Então tem aí essa opção também para você conhecer a história, se você não quiser ler o livro. Eu confesso que eu não tenho vontade de ler Macunaíma. Mas você leu Macunaíma, você gostou, não gostou? Me comenta aqui. Vamos fazer tipo um clubinho de leitura aqui. Eu acho que esse vídeo aqui pode ser acessado o resto da vida. E aí sempre que alguém novo chegar, pode comentar e a gente conversa sobre os livros. O que você acha? Me diga aqui. Li Macunaíma, não li, gostei, não gostei. Me diga. Eu acho chato para um, entendeu? O 9º livro da Biblioteca da Sandy é o meu favorito, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu já li esse livro 2 vezes, ainda li uma terceira, que é uma versão do Fernando Sabino. Eu realmente adoro Dom Casmurro. Eu adoro Machado de Assis, mas eu adoro Machado de Assis principalmente pelo Dom Casmurro. Depois que eu li esse livro, eu fui ler vários outros. Eu já li um monte de livro deles e Dom Casmurro realmente é incrível. O livro conta a história ali de Bentinho e Capitu, né? Eles são apaixonados desde a infância, adolescência, mas ele passa um tempo no seminário porque a mãe dele fez uma promessa quando ele nasceu e ele tem que ir pro seminário. Quando ele sai do seminário, ele consegue ficar com a Capitu, eles se casam, têm filho, e aí o Bentinho começa a dar uma piração na cabeça dele, começa a desconfiar que a Capitu traiu ele e que o filho não é dele. Só que tem um porém. O livro é narrado pelo Bentinho. Então a gente nunca sabe se o que ele está falando é uma impressão dele, uma nóia, uma piração dele, ou realmente é um fato, né? Porque é uma versão tendenciosa. Então, é um mistério da literatura brasileira. Capitu traiu ou não Bentinho? Estamos sem resposta aí, ó, há século, tá? Mas é um livro, assim, realmente imperdível. Leitura obrigatória. Comenta aqui se você gostou também, porque eu amo. E se você não conhece, não leu,
Esse eu indico de verdade, tá aqui o link na bio, você vai gostar. Pra terminar, vamos com a autora favorita da Sandy, Clarice Lispector. A Sandy já falou até que queria ser e escrever como a Clarice. É fã, assim, raiz mesmo. A Clarice, eu posso dizer que é minha preferida, Clarice Lispector. Uma grande inspiração, uma musa na área da literatura para mim. Acho que ela é excelente, excelente, não tem nem o que dizer. Adoro os textos dela, os livros, os contos. E o livro que eu vou citar aqui é A Hora da Estrela, que acompanha ali a história de Macabeia. A Clarice, né, é conhecida pelas tramas psicológicas e fluxos de pensamento em meio a cenas cotidianas. E esse livro aqui é super cotidiano. Ele conta a história dessa mulher ordinária chamada Macabeia. Ela é órfã, virgem e solitária e vem parar no Rio de Janeiro, vinda do Nordeste. A vida dela é super sem graça, ninguém respeita, nada acontece, o que acontece é ruim, mas ela aceita tudo sem reclamar. Eu sou a pessoa do teatro, né, gente? Eu vou muito ao teatro, eu trabalho cobrindo teatro aqui no Rio de Janeiro e eu também assisti um espetáculo sobre esse livro. É um musical também com a atriz Layla Garran, que ela é incrível. Muitas pessoas conhecem ela porque ela fez o musical da Elis Regina, ela fazia a Elis. E ela deu vida também a Macabeia. Eu acho que se vocês procurarem na internet, tem algumas coisas, porque ela chegou a apresentar a versão online durante o isolamento social. Então dá uma pesquisada aí, talvez você ache. Também tem o espetáculo também, a versão também tá aí na internet. Então, se você não conseguir ver a peça, eu acho que você consegue ver também a versão filmada. E o livro, né? O livro, a descrição, o link, na verdade, tá na descrição. É isso. Mas, como a gente tá falando de Clarice, e a Sandy gosta muito de Clarice, vou dar até um livro bônus para você. Todas as cartas da Clarice Lispector. A Sandy postou recentemente, que estava lendo esse livro. Eu até falei no jornalzinho de fevereiro, você pode ver aqui. Esse livro não é um livro, né, de literatura, né? É um livro realmente compilação de cartas. Porque quando você é uma autora assim, de alto nível, até suas cartas, meu amor, viram ícones, né? Viram literatura. E essa compilação traz cartas endereçadas a grandes amigos e escritores entre 1940 e 1970. É uma leitura mais gossip, né? Violão da privacidade da correspondência. Mas a Sandy leu, muita gente leu, né? Todo mundo adora, né? Um fuxico, né? E dizem que a Clarice capricha tanto nas cartas que às vezes são melhores do que muitos textos, né, publicados por muita gente. E aí, gostou da lista? Me conta aqui nos comentários se você gostou, quais desses livros você já conhecia, quais você já leu, qual você quer ler agora que ficou interessado ou não. Eu realmente espero que algum desses livros te motive a pegar, comprar e ler, né? É muito importante. A gente falta leitura aqui do Brasil, então eu espero que esse livro incentive. Se você gostou desse vídeo, tem um outro aqui no canal que são dicas de séries e filmes que a Sandy já viu e citou também em entrevistas ao longo dos anos. Então você pode ir lá ver esse vídeo de filmes e séries também aprovados e indicados pela Sandy. Espero que você tenha gostado. Beijo, até a próxima e me segue no Instagram, @FalaLeonardo, eu sou super legal. Olha, esse vídeo aqui deu um trabalho, viu? Uma coisa é falar da Sandy, né? Que é um assunto que eu já domino. Outra coisa é de 10 livros. Pelo amor de Deus. Espero que o povo goste mesmo, porque pediram, né? Votaram lá na aba comunidade. Quero a biblioteca da Sandy. Eu fiz, porque sou aqui cada linha da audiência.